A Associação dos Juízes Federais do Brasil propôs audiência pública sobre os males causados pelo devedor contumaz à CPI da Previdência do Senado Federal. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na ocasião, a AJUF entregou nota técnica apontando sugestões para melhorar a cobrança dos grandes devedores da Previdência Social. É o que você confere agora na reportagem. Devo, não nego, não pago. Esse é o lema do devedor contumaz. Aquilo que já foi dito aqui, que os advogados do devedor contumaz fazem para enrolar o juízo, senador, infelizmente, a Advocacia Pública Federal nesse país faz isso. Ele se aproveita da lentidão do judiciário e de medidas administrativas para fazer da inadimplência um verdadeiro negócio. E o problema do Poder Judiciário? Aqui eu entro num dos mais difíceis, que é a leniência, que é uma acomodação dos juízes para com os procuradores, que já foi denunciado por Rui Barbosa em 1921, na famosa oração aos moços, que diz assim: não vos mistureis com os togados, os juízes, que contraíram a doença de achar que sempre tem razão o Estado, o governo, a fazenda, por onde os condecora o povo com o título de fazendeiros. Essa presunção de terem, de ordinário, razão contra o resto do mundo, nenhuma lei reconhece à fazenda, ao governo ou ao Estado. Para mudar essa realidade, a Associação dos Juízes Federais do Brasil estudou a fundo a questão sobre esse tipo de devedor. Propôs à CPI da Previdência do Senado a realização de uma audiência pública sobre o tema, formatada e coordenada pela AJUF em parceria com o Senado Federal. O evento foi realizado em São Paulo. A associação entregou uma nota técnica com sugestões para o combate a esses grandes devedores. Como esses grandes devedores que se aproveitam das benesses legais, nós possamos combater. E sim que numa concorrência que deve ser leal no Estado brasileiro, essas pessoas elas não se aproveitem dos subterfúgios legais para sonegar tributação, que é fundamental para a arrecadação do nosso país. E lógico que a reforma da Previdência dos modos como apresentados, elas sejam descartadas pela população e pelo Congresso Nacional. A AJUF propõe projeto de lei para regulamentar o artigo 146 da Constituição Federal, para estabelecer critérios especiais de tributação e impedir o uso de estratégias de não pagamento de tributo e prevenir desequilíbrios na concorrência. A associação defende a independência das agências reguladoras, para que elas atuem livremente, sem interferência política e do mercado, e garantir decisões técnicas que visem o bem-estar da coletividade. Elaboraram também ideias e sugestões para a execução da dívida ativa da União, que atinge cerca de 1,8 trilhão de reais em débitos. Apresentar um anteprojeto de lei para permitir que a Fazenda Pública possa pedir a falência de devedores. Adotar mecanismos para que a Procuradoria da Fazenda Nacional dê prioridade às execuções envolvendo os grandes devedores, entre outras sugestões. Se essa dívida for bem cobrada, não há necessidade de reforma da Previdência para cobrir rombo, porque se há rombo, esse rombo ele pode ser coberto simplesmente com a cobrança. E, além disso, é inegável que há mais de 1 trilhão de reais a ser cobrado em relação à dívida ativa da União, tramitando na Justiça Federal. O presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, explicou também que as propostas da associação são justamente para que sejam criados mecanismos e instrumentos legais para facilitar a cobrança. E que, por isso, o trabalho realizado pela CPI da Previdência é necessário. A CPI é muito importante porque ela traz a transparência sobre os dados que envolvem a inadimplência, a sonegação. Nós precisamos enfrentar esse desafio. O Brasil tem muitos gargalos e muitos ralos por onde se esvai o dinheiro público em prejuízo de toda a nação. Que antes de discutir retirada de direitos sociais, reforma da Previdência, é fundamental para o Estado brasileiro discutir a dívida ativa da União, os grandes devedores e alterações legislativas que possam melhorar a eficiência da arrecadação do nosso país. E justamente para evitar prejuízos aos brasileiros, a AJUF trouxe diversos especialistas.
representantes da magistratura, juízes e parlamentares estiveram presentes para trazer um debate técnico e político sobre o tema. Que pelo menos eles incluam na nova lei de execução fiscal ônus, deveres, prazos para os procuradores fazendários mais claros do que os atuais. Que o legislador estipule penalidades para os agentes da Receita Federal que não enviarem o crédito tributário para a cobrança em 90 dias. E que as dívidas inferiores ou até R$20 mil sejam cobradas apenas administrativamente. A nota técnica entregue à CPI da Previdência foi anexada ao relatório final da CPI, que deverá ser entregue ainda este mês. Por isso que nós parabenizamos a CPI da Previdência em ter trazido para São Paulo uma discussão de tamanha envergadura, que é justamente a cobrança da dívida da Previdência Social.